Gente, manter a hidratação do nosso corpo é de grande importância para o equilíbrio da nossa saúde, como pressão arterial, o funcionamento dos nossos rins, a saúde da pele e do coração. Será que tem diferença na hidratação de acordo com a faixa etária da nossa idade? Para saber mais, vamos falar com a nutricionista Tatiana Galvão. Bom dia, Tatiana! Muito bom dia! Tudo bem? Seja bem-vinda! Muito obrigada pelo convite. Tatiana, quais os sintomas de que na minha hidratação ela não está satisfatória? Bom, são vários sintomas que podem aparecer nesse caso. Os principais deles são boca seca, pele seca, confusão mental, falta de memória, mau humor, estresse. Sabe aquela fome excessiva durante o dia? Também está relacionada à desidratação. E fadiga em pequenos esforços. Também dores articulares. Nossa, mas é muita coisa. Muita coisa. Às vezes a pessoa tem esses sintomas, convive com esses sintomas diariamente e não imagina que a causa é um simples hábito que ela poderia mudar no dia a dia dela. Além do que, pelo que eu estou vendo, a hidratação ela contribui para manter a pele da gente mais hidratada, mais jovem. Quem não se hidrata fica com aquela carinha carquilhada. Sim, ela fica mais craquelada, né? O nosso corpo, até 70% dele é composto de água. Então, essa nossa composição básica, majoritariamente, é água. Então, se a gente deixa de consumir a água, automaticamente algumas coisas vão ficar estruturalmente visíveis, como a nossa pele, né? Mas também mucosas, o nosso sistema linfático. O sistema linfático ele vai trazer para a gente como uma resposta que muita gente sente no dia a dia, a retenção hídrica. Muita gente pensa que ter as pernas inchadas, ter aquele excesso de retenção hídrica é por conta de excesso de água, mas é o contrário. É o seu corpo desesperado por água e ele começa a reter o pouco de líquido que ele tem para que você continue tendo boas funções vitais. Misericórdia! Eu, hein? Vamos até beber água. A indicação do consumo de água varia de acordo com a idade das pessoas? Sim, varia de acordo com a idade. Mas adultos e idosos têm como uma quantidade mínima a ser atingida por dia de 35 ml por quilo de peso. O cálculo é super simples, a gente pega o peso atual da pessoa e multiplica por 35 ml. Só para dar um exemplo bem simples para vocês, uma pessoa normal adulta, na faixa etária ali dos 20 até os 75 anos de idade, ela vai consumir, a pessoa tem um peso de 60 quilogramas, então a gente vai multiplicar pelos 35 ml, a gente vai ter como resultado 2.100 ml, ou seja, a quantidade mínima de água que ela deve consumir por dia é de 2,1 litros. Ô, Tatiana, geralmente a pessoa fica coçando a pele. Eu tô coçando porque eu tô saindo de uma dengue, dessa abençoada, sabe? Então eu tô coçando o corpo inteiro. Mas quem não tem esse problema que eu estou tendo e a pele fica coçando, tem a ver com a falta de hidratação? Pode ter, pode não. Naturalmente, quando você tem sinal de desidratação, você aumenta o grau de inflamação do seu corpo e isso pode resultar com alguns sintomas físicos, inclusive coceiras. Mas é interessante citar também que muita gente confunde a nossa pele seca por desidratação, ela é aquela que a gente vai fazer um sinalzinho da nossa pele e a pele vai demorar a voltar para o lugar. Só que isso também pode acontecer de acordo com a idade da pessoa. Com o tempo, a gente vai perdendo a concentração de água do organismo. Então é comum pessoas idosas terem um tônus de pele menos firme do que uma pessoa jovem. Eu é que não sou besta de fazer isso aqui agora. Uma dúvida recorrente. Tem horário do dia para começar a beber água ou só devemos beber quando sentir sede? Não, a gente não deve esperar sentir sede. Até porque os sintomas de sede, eles podem ser confundidos com os sintomas de fome. Inclusive, como eu citei anteriormente, é muito comum casos de compulsão alimentar por sede. É o mesmo sintoma que a gente sente de
boca seca, irritabilidade, mau humor, e a gente pensa que está com fome, mas na verdade era sede. Então não deve esperar sentir sede. Agora, horários para consumir água. Quando você lembrar, o dia inteiro. Inclusive, uma dica valiosíssima é você começar o seu dia consumindo água. Então, assim, terminou ali, acordou, escovou seus dentes, a primeira ingestão que você vai fazer vai ser de água. Eu costumo falar para os meus pacientes de tentar ingerir em média ali pelo menos 500 ml de água. Você já vai ter batido quase que 1/4 da sua meta diária. Então já é uma forma muito legal de você começar o seu dia hidratando o seu corpo. Tá, e qual que é a função dessa água de manhã? Ela tem que ser temperatura normal, pode ser gelada, que tem gente que fala que tem que tomar gelada, porque aí o corpo começa a trabalhar, já começa a emagrecer. Isso é mito, é verdade? É um mito. A água, ela, independente de ela estar quente ou gelada, ela não vai ter uma interferência em seu metabolismo. Mas a gente considera que mais saudável seja ela em temperatura ambiente, para que ela esteja mais próxima da temperatura do nosso corpo. Tem algumas pessoas que, por consumirem bebida muito quentes ou muito frias, elas podem desenvolver riscos de terem refluxo. Então, para que isso não aconteça, temperatura ambiente, temperatura natural da água. Olha, você falou uma coisa aí que, me grilou e eu fiquei preocupada. Com a diferença entre sentir sede e sentir fome, que as pessoas confundem. Então, tem muita gente aí que está pensando que está com sede e está com fome e corre para o pão de queijo. Ao invés de comer uma folhinha de Ora Pro Nobis ou então uma maçã, não, vai logo no pão de queijo. Aquilo que sobrou do café da manhã, aí que mora o perigo. Exatamente. Os sintomas da sede são muito parecidos com os sintomas da nossa fome física. Citando novamente, esse mau humor, o estresse, a vontade de comer qualquer coisa que tem pela frente e boca seca. Então, a melhor dica para você ter certeza se você está com fome ou não é beber água. Então, assim, beba água, espere um pouquinho, beba um pouco mais de água. Não funcionou? Escove os dentes. Se você escova os dentes, você vai paralisar algumas ações enzimáticas ali da sua boca. Continuou com vontade de comer, aí sim pode ser fome física. Mas tem uma diferença. A fome física do nosso corpo, ela não tem necessidade de ser suprida com o chocolate, com o pão de queijo. Qualquer alimento que você oferecer para o seu corpo vai nutrir essa fome física, tá bom? Agora tem gente, Tatiana, que para sentir sede tem que forçar uma barra. Às vezes come um pouquinho mais de sal e já teve pessoas que me disseram que comer rapadura é a melhor coisa para sentir sede, é verdade? Isso acontece tanto com excesso de glicose, né, com excesso de açúcares, quanto com excesso de sódio ou excesso de sal. A gente vai ter que precisar ter uma regulação homeostásica no nosso corpo. Então, vai ser necessário que você consuma um pouquinho mais de água. Esses dois nutrientes, eles fazem uma concentração muito grande no nosso sangue. Então, o seu corpo vai precisar diluir esse excesso de nutrientes. Agora, uma coisa também que está preocupante, mas tem que ter cautela, né, parcimônia, é a questão dos chás. Os chás, eles ajudam também a hidratar e quais podem ser usados? Alguns chás ajudam sim a hidratar, enquanto outros têm diretamente efeito no nosso sistema diurético e faz com que a gente, na verdade, desidrate. Então, a maioria dos chás podem ser consumidos sempre sem quantidades excessivas, porque todo chá, assim como medicamentos ou excesso, pode trazer algum malefício à sua saúde, tá? Mas assim, chá de camomila, de erva cidreira, flor de laranjeira, são ótimos durante o seu dia. Alguns para a noite, como melissa, passiflora, mulungu. Porém, alguns chás que a gente deve evitar para não desidratar. Chá de hibisco, o chá verde, chá de cavalinha, chá de carqueja, todos eles têm um efeito diurético. Se você consome em excesso, você vai estar perdendo água, perdendo principalmente sais minerais do seu corpo. Gente, então fique ligado aí nessa questão de chá, isso é muito sério. Outra pergunta que eu quero saber é a questão do cabelo. Eu tô vendo, o seu cabelo é lindo, maravilhoso, você como nutricionista deve tomar todos os seus cuidados, todos os seus líquidos, mas a água, ela ajuda também para o fio ficar brilhante?
Não necessariamente para o fio ficar brilhante, né? O nosso cabelo é um tecido morto. Então, para que ele fique brilhante, a gente vai utilizar principalmente do efeito de reflexão da luz. Então, você tendo cutículas capilares bem fechadas, ele vai manter o seu cabelo brilhoso. Então, você tem que mexer com a estrutura do cabelo. Tem que consumir proteínas, minerais, principalmente do complexo B, para que você tenha essa característica de cabelo. Não é só água. Mas entenda que sempre que você pensa em nutrição e nutrir qualquer parte do seu corpo, a água vai estar relacionada. E para que você nutra o seu cabelo e chegue esses sais minerais para o seu cabelo, essas vitaminas, você vai precisar de água. Agora eu quero te fazer uma consulta particular, que muita gente deve estar passando por isso, né? Hoje eu estou voltando a trabalhar, que eu estou saindo de uma dengue e estou naquela fase da coceira e tudo mais. O que você, como nutricionista, indica a questão alimentar, a questão de cuidados nessa fase que a gente está passando? Nessa fase, a gente quer reestabelecer a saúde de uma forma mais rápida. Então, a gente tem que preocupar em diminuir o grau de inflamação do nosso corpo. Então, uma forma disso acontecer é retirar alguns alimentos inflamatórios, que são eles excessos de açúcares, excessos de condimentos, embutidos, industrializados de forma geral e gordura saturada, que é aquela gordura que vem de origem animal. Feito isso, a gente pode introduzir alguns alimentos anti-inflamatórios. Os principais deles são as frutas vermelhas, tá? As frutas roxas também, então ali a gente vai entrar o morango, a groselha, a uva. Temos o tomate, que também tem função anti-inflamatória. Gorduras anti-inflamatórias que estão presentes ali no ômega 3 e no ômega 9, então azeite, abacate, açaí entram nisso, peixes e talvez até algumas suplementações, mas isso é necessário a gente avaliar dentro de um consultório. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos, pela consulta. Espero que você volte mais vezes. Adorei falar com você. Fico muito feliz com o convite, viu? E até uma próxima. Muito obrigada. Um abraço.